2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, tá bom, queridos? Vamos lá? Deste modo sobreveio-lhe um verdadeiro provérbio que se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Sente-se, por favor, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Amados, como deve realmente ser no coração do Senhor, nos limpar para ver nós nos sujar, às vezes no carro, na saída do culto. O Senhor nos limpa, nós ouvimos uma palavra, mas aí está o mundo, a carne e o diabo para nos sujar novamente. O inimigo, irmãos, através da nossa carne, quer gerar em nós inconstância. Nada começa com perfeição, mas tudo tem um começo. Ninguém anda 24 horas por dia no Espírito, ninguém é anjo. Nós temos ainda um trabalhar na nossa carne, mas precisamos, pela graça, desejar andar no Espírito sempre, sempre, irmãos. Não existe vida secular e vida religiosa por compartimento. Irmãos, aí eu estou em casa, eu ligo o modo mundano. Aí eu estou na igreja, eu ligo o modo crentão. Aí eu mudo a minha voz. Tem pastores e irmãos que mudam a voz no microfone. Amados irmãos, sabe, uma coisa artificial, uma coisa que não é verdadeira. Não é assim que ele fala fora da igreja. Então cria-se uma atmosfera, em vez de falar com Deus soberano e altíssimo, uma coisa artificial. Nós não podemos ter momentos religiosos. Deus não quer isso, irmãos. Antigamente Deus se satisfazia quando você servia a Deus no sábado, os outros 6 dias era para você. Então havia isto. 6 dias você trabalhava para você, mas no sábado você parava tudo para dar ao Senhor aquela primícia. Hoje, irmãos, o Senhor nos chama em Efésios 6 para nós orarmos em todo o tempo. Só que tudo tem um começo. Além de nós sermos intensos nas nossas reuniões, nós estamos aqui, é preciso compreender que tem coisas que nós devemos chorar, jejuar, buscar ao Senhor nas madrugadas, que tem que sair da nossa vida. Nós não podemos estar nos sujando, nos limpando, nos sujando e nos limpando. Como deve abominar ao Senhor reunião solene misturada com vida sem arrependimento? Imagine, irmãos, o jovem vem, toca o louvor, depois vai dormir com a sua namorada na casa dela. O pastor prega no púlpito e depois vai ver pornografia na internet. Quer dizer, é uma vida dupla. Nós não podemos ter uma vida dupla, irmãos. Isto é a porca que volta para a lama depois de ser lavada. Isso é o cão que volta para o vômito depois que foi liberto do vômito. Então a pessoa, irmão, o cão que volta para o vômito é uma coisa tão séria, que o cachorro ele come uma comida, mas faz tão mal que ele começa a sentir tontura e suar frio. E o cão começa a tremer, irmãos. Aquilo começa a gangrenar no estômago. Começa a gangrenar, dá uma embolia. O cão quase morre, irmãos. Aí, quando ele está suando frio, sentindo tontura, ele vomita aquilo. E dá aquele alívio, ele fala: não morri, joguei para fora o veneno. Ele vai dar uma volta, ele olha e diz assim: mas será que não é bom? Assim, quando nós vamos para Cristo, nós começamos a largar algumas coisas. Com o tempo a gente vai perdendo o temor e vai voltando de novo. Aquilo que nós vimos no início da conversão, que era pecado, com o tempo a gente vai se folgando e achando que era só escrúpulo, que era religiosidade, que não dá nada, o irmão também faz, a irmã também faz, e nós começamos a liberar para a nossa carne e começamos a retroceder novamente. Aquele que já tinha largado o esporte violento, volta para o esporte violento. Aquele que já tinha largado a pornografia, volta à pornografia. Aquele que antigamente bebia muito, agora ele não bebe muito, ele só bebe socialmente, só um copinho com a família. E já está o cão voltando para o vômito. Porque aquilo que nós devemos renunciar é renunciar para sempre, irmãos. Nunca mais voltar para trás. O nosso negócio é para frente, irmãos. O mundo ficou para trás. Quando a mulher de Ló olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Existem coisas que o Senhor já nos libertou, que não é para a gente voltar mais naquilo. O Senhor diz que pior estado é aquele que volta para aquilo que o Senhor libertou antes não tivesse conhecido a palavra, do que retrocedendo e voltando para aquilo que ele sabe que é pecado. Irmãos, Deus nos chama a progresso, não a retrocesso. E o que nós podemos ver comparado com a igreja de Atos, que a igreja, de um modo geral, ela teve um grande retrocesso. Hoje existem muitas reuniões sociais, humanas, empolgação, emoção humana, mas não tem muita liberação do Espírito. Liberação do Espírito.
Muitas vezes os dons são artificiais, linguagem, vamos dizer assim, religiosa, mas sem aquela virtude de transformação, de impacto no reino espiritual. O diabo, ele não se sente afetado pela carne, porque o alimento do diabo é a carne, é o pó. Então tudo aquilo que é intelectual, que é emocional, que é humano, nem faz cosca no inimigo. Mas quando nós estamos com a nossa vida renunciada, irmãos, aos pés de Cristo, realmente há virtude que transforma vidas. E Deus não quer que nós entretemos as pessoas, emocionemos as pessoas, mas que elas realmente se arrependam, né? Uma das coisas melhores que aconteceu com Bartimeu não foi que ele voltou a enxergar, foi que depois ele seguia Jesus pelo caminho. Sabe, tirar as pessoas do ídolo, mundanismo, carnalidade e vaidade. Não trazer as pessoas para a igreja por causa de dinheiro, por causa de campanha, por causa de bênção, por causa de cargo, por causa de microfone. Mas trazer o povo para a igreja, irmãos. Para eles largarem o mundanismo, a carnalidade, a vaidade e o pecado. E se entregarem ao Senhor o resto das suas vidas. Isso é um chamado assim para poucos, mas eu acho que é isso que é ser igreja. É melhor você ter 12 ou 13 que estão entendendo a visão e seguindo Cristo, do que ter uma multidão de pessoas que estão ali por outros interesses. Porque igreja não é para ter entretenimento, igreja não é para social, igreja é os chamados para fora. A palavra igreja é uma junção de duas palavras gregas, entende? Então, chamados para fora, igreja. Que nós possamos entender que Deus tem um chamado, e é preciso entender esse chamado e atender esse chamado. Deus está nos chamando hoje para nós nos arrependermos e nos convertermos a níveis mais profundos. E realmente, não apenas fazer aquela confissão assim, me perdoa, Senhor, mas chegar ao ponto de ter nojo daquele pecado e abandono do pecado. Porque muitas vezes nós estamos aí seguindo culto após culto, por causa de cura, por causa de prosperidade, por causa de bênçãos, por causa de problemas na família. Isso não é igreja, irmãos. Isso é um grande equívoco, isso é a religião dos homens. A Bíblia diz: buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, essas coisas serão acrescentadas. Uma igreja ela se apostata quando ela tira a visão original, que é igreja. Entende? Quando nós esquecemos a palavra que o Senhor colocou para a igreja, os chamados para fora, e coloca ali grande campanha de prosperidade. Naquele momento, não estamos mais buscando o reino de Deus e a justiça, estamos buscando as demais coisas. Quando coloca grande campanha de avivamento e cura divina, você está completamente colocando os carros na frente dos bois, você está chamando a atenção do povo para os benefícios. Jesus nunca elogiou o povo que seguia pelo pão, pela cura, pelo milagre, mas ele pregava o arrependimento e a conversão. Os sinais seguem. Que nós possamos compreender que quem não está atendendo o chamado original está desviado dentro da igreja, pregando o microfone. Porque estar desviado, nós pensamos aquele que não está indo na reunião na igreja. Mas se a igreja não estiver direcionada no Espírito e não está direcionando o povo para aquilo que é igreja, nós vemos pessoas desviadas. Há muitos crentes que precisam de salvação, né? Que Deus nos ajude, queridos. E que eu e você possamos aqui nessa noite dizer: Senhor, me ajude. Que eu realmente não venha ser uma pessoa que hoje perco para a semana passada. Há muitos que foram amigos do Senhor, hoje são fariseus. A oração é uma reza, se transformou numa reza. A leitura bíblica é uma coisa maçante, chata. Vir no culto é uma obrigação religiosa. Não há prazer, não há vida, não há alegria, não há um progresso espiritual. Por quê? Porque a coisa se mecanizou, se esfriou, irmãos. E nós somos chamados de glória em glória, para nós estarmos cada vez mais apegados ao Senhor. Comparados com o ano passado, nós mais frutíferos, mais amando o Senhor, mais empolgados. E o que nós vemos é que para escapar das densas trevas dos últimos dias, irmãos, não é fácil. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. E o que nós vemos, irmãos, são pessoas frias, que ninguém pode saber que elas estão frias. Então elas têm que fingir que estão quentes. E como que eu finjo que estou quente? Pelos dons. Você quer ver se enganar as pessoas, irmãos? É você fingir que está quente pelo dom. Porque o povo, ele se engana. É facilmente enganar o povo. O povo gosta de coisas espalhafatosas. Jesus diz que pelo fruto você conhece as árvores. E eu amo os dons e sou a favor dos dons. Não somos uma igreja pentecostal, amigos, mas os dons são sempre secundários. A Bíblia diz
que muitos naquele dia serão enganados por causa dos sinais. Se tem sinais, aí é poder de Deus. Se tem profecia, se tem milagre, se tem rodopio, se tem anjo do avivamento, se tem isso. Não, irmãos, isso não é prova nenhuma de que a pessoa está quente. Porque João 3,35 diz: nisto vocês saberão que realmente vocês são meus discípulos, se vocês amarem ardentemente uns aos outros. Quanta gente usada pelo sinal, soberba, arrogante, crítica, fofoqueira, com a cara amassada parecendo um bulldog. Jesus é alegria, irmão. Jesus é paz, Jesus é bondade, Jesus é perdão. Pessoas que têm fé para ressuscitar um morto, mas não têm fé para perdoar as pessoas, para renunciar o ídolo, né? Então, que nós possamos compreender que o reino de Deus, quando Deus fala de reino de Deus, pastor Wilson, ele fala de fruto, ele fala paz, amor e alegria, Romanos 14:7. Então o fruto deve vir antes do dom. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque a folha veio antes do fruto, e você sabe que lá em Israel primeiro se nasce o bulbo, o fruto, depois a folha. Então quando nós invertemos isso e buscamos a cura ao invés da santificação, porque no culto onde se busca santificação tem cura, irmãos, mas isso é secundário. Quando a bênção ela é um resultado, um efeito é bênção, mas quando a bênção ela é o alvo do culto, o direcionamento do culto, é cego guiando cego. Aí nós temos as virgens dormindo sem azeite, cego guiando cego. Tome muito cuidado, porque o direcionamento é tudo. Não pense que não faz diferença direcionamento. Direcionamento pode, cego guiando cego, pode te levar para o inferno, porque a religião leva mais pessoas para o inferno do que o mundo. Porque a religião ela tem 7 demônios. Lúcifer enganou a terça parte dos anjos. E as coisas espirituais nem sempre são de Deus. Não é porque tem dons que é de Deus, não é porque tem sabedoria que é de Deus, não é porque é espiritual. Espiritual diz da esfera do espírito, mas nem sempre é o espírito de Deus, pode ser um espírito do erro, um espírito do engano, um espírito humano. Então aquilo que é genuinamente de Deus é raro, a Bíblia falou que é raro. Isto é, como você vai descobrir? Pelo caráter, irmãos. Pelo caráter. Você vai ver que o caráter é o respaldo e o limite. Não adianta, irmãos, eu ser aqui no púlpito super espalhafatoso, se a minha vida no dia a dia, eu não estiver vencendo a minha carne. Porque diante de principados e potestades, a vida que eu levo lá em casa, o diabo sabe, é o respaldo de eu pôr a mão aqui, Deus operar ou não. Porque não existe fórmula mágica, eu cheguei aqui no púlpito, pronto, agora cai uma poção mágica e eu viro espiritual. Não existe isso. O púlpito é apenas uma extensão de uma vida. E se nós não estivermos realmente aos pés do Senhor, chamando o pecado de pecado, na porta estreita, irmãos, renunciando a nós mesmos, eu digo, você não vai ser meu discípulo. E agora esse tipo de mensagem é atraente para multidões? Não, irmãos, as pessoas elas querem o máximo de Deus, elas querem os benefícios, elas querem, irmãos, sem se entregar a Deus, se arrepender e se converter. Entendeu? Isso é 90%. Então quando você vê que uma mensagem de Deus, ela não será popular. Você vai ver, meus queridos e amados irmãos, que em toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, poucos entenderam e atenderam a mensagem. Poucos entenderam e atenderam a mensagem. Muitos estão ouvindo uma mensagem que não é a mensagem do Espírito, e muitos estão ouvindo a mensagem do Espírito e não estão respondendo. Porque a Bíblia diz em Mateus 7, 23, 24, se você ouvir e praticar o que está ouvindo, você é bem-aventurado. Não só de ouvir e concordar e aplaudir, mas sim para transformar o que nós ouvimos em praticar, irmãos, é com jejum, com vigílias e com lágrimas. Isso não cai sobre a nossa cabeça, isso não é uma coisa fácil. Irmãos, a transformação de um coração carnal para um coração espiritual é uma tarefa árdua. E aqueles que são envolvidos, irmãos, nisto, legitima a bênção. A bênção vem como efeito. Mas se nós estamos aqui só buscando as coisas deste mundo, nós somos os piores. Nós somos inimigos da cruz de Cristo, Filipenses 3,19. Que nós possamos acordar, porque se Jesus viesse hoje, irmãos, o que importa é se as nossas vestes realmente estão brancas aos olhos de Deus. Aí eu estou te falando, o padrão, o crivo e o avaliador é Deus, do qual não escapa nada. Veja, o que realmente importa, em Eclesiastes 9,8 diz, em todo o tempo sejam alvas suas vestes e não falte o óleo na sua cabeça. Agora veja, eu não posso, irmãos, ter um pé em cada canoa. Ou eu vivo para me entregar, ou eu vivo só para... Eu venho na igreja para me entregar, ou eu venho na igreja para buscar bênção. Não tem... Existem duas propostas muito claras.
Todo pregador, irmãos, que ele é carnal, a proposta dele é dar promessas aos desconcertados. Você não precisa mudar, você já é abençoado, você é de Deus. Ó, aqui está o anjo do milagre, ó, você vai ser curado, ó, você vai ser liberto. Isso é o falso profeta, ele promete bênção ao desconcertado e não chama o povo ao arrependimento. O arrependimento não existe no evangelho demoníaco, ele é igualzinho. Irmão, você não consegue, se você não estiver no espírito, você não consegue discernir o espírito do pregador. Porque o espírito do pregador, o espírito que move o pregador é... se a essência da pregação não for um chamado arrependimento à santidade, pela graça, não estou falando doutrina de homens, se não há arrependimento e santificação, ele é um falso profeta. Só que o falso profeta, ele fala de uma maneira que agrada tanto a carne, que ele é popular e parece que é confirmado com sinais. E daí? Não é porque está sendo confirmado com sinais, porque em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ou 12, diz que o diabo coopera com os falsos profetas com falsos sinais. Sinais do engano. Agora preste atenção, queridos, ou nós temos uma proposta de nos derramar e nos preparar, ou temos uma proposta de nos assentar e dizer: Deus, me dá a minha bênção. Essas duas propostas, elas existem. Elas são incentivadas por demônios. Quando um pastor incentiva você a buscar a bênção ao invés de santificar, é o demônio na vida dele. Mas isso é muito maravilhoso. Eu posso continuar morno, eu posso continuar mundano, carnal, eu só jogo um envelope ali, está garantido tudo. É só fazer 7 sextas-feiras aqui que a tua vida vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E se eu não vejo o Senhor, eu não tenho fé. E se eu não tenho fé, eu não sou salvo, porque eu sou salvo pela graça através da fé. Aí está, meu irmão. Porque a fé religiosa, ela tem fé para ser abençoado, mas ela não tem fé para renunciar, para perdoar, para temer ao Senhor e para largar. Agora dizer uma coisa: disposição de largar todo o pecado. Deixa-me dizer isso. Rompimento com Satanás 100%. Deixa eu dizer. Nós estamos num processo, não quer dizer que vamos virar anjo de uma hora para outra, mas se nós não desejarmos isto, nós não somos salvos. Se tiver 1%, irmão, de permissão de Satanás na minha vida, eu não sou salvo. Se esse 1% que tiver na minha vida não estiver chamando de pecado, jejuando, orando e dizendo: Senhor, isso não pode ficar na minha vida, eu não sou salvo. Não sou salvo. Qualquer sujeirinha nas nossas vestes, qualquer brecha, irmão, qualquer brecha, você perde a salvação. Vamos ver isso? Eu não estou falando o que eu acho, não. Abra lá a tua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Irmãos, se eu, Rosa, estou aqui chamando pecado de pecado, 1 Coríntios 11:31 diz que se eu chamar pecado de pecado, isso não será computado contra mim, se eu estiver orando, jejuando e confessando. Vamos dar um exemplo que eu estou chateado com a Rosa, magoado com a Rosa. E tenho 99% do meu coração está em Jesus, mas eu concordo com essa mágoa. Eu dei um direito, ela que errou. Irmão, estava fazendo tudo certinho, ela veio lá com 2 pés no meu peito, falou isso me dá o direito de ficar muito injuriado com ela. Isso faz com que Jesus venha e nos suba. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, se eu estiver me queixando de alguém pelas costas, eu não sou salvo. Agora, nós precisamos compreender a seriedade da salvação. É a disposição de que o meu coração seja 100% de Jesus e 0% de Satanás. Isso vai acontecer na prática? Não. Mas tem que existir no coração. Quer dizer que de uma hora para outra eu vou romper com tudo que eu estou fazendo de errado? Não, mas eu estou lutando, confessando, não concordando, me humilhando, jejuando e não estou brincando e não estou escondendo. Aí está. Se eu estiver rompendo com o Satanás no meu coração, 100% eu sou salvo. Mas se Satanás tiver 1% no meu coração, com conivência minha, eu não sou salvo. Porque as vestes estão sujas. Por que o Senhor fala primeiro de vestes limpas, depois de azeite transbordando? Porque o azeite transbordando, irmão, é dons, é sinais, é talento, é sabedoria, é unção. Isso aí vem em segundo lugar. Em primeiro lugar é vestes brancas. Porque Apocalipse 12:11 diz o quê? Eles entraram no céu pelas vestes brancas. Vestes brancas, qualquer sujeira aparece. Mas aparece só para Deus. Porque sujeira não aparece para homem. Porque os piores pecados, irmãos, não são aqueles que os homens vê. Os piores pecados, o Senhor diz, é aqueles que vêm da mente, do olhar e do pensamento.
São os pecados espirituais: inveja, ódio, soberba, vaidade, orgulho, impureza, malícia, sensualidade. Esses são pecados imperceptíveis aos homens, mas ao reino espiritual, tanto os anjos como o demônio veem. A impureza, irmãos, ela é visível no reino do espírito. A pessoa pode ter uma patente espiritual, mas se ela estiver suja, ela não tem autoridade, enquanto ela não se arrepende. O diabo não respeita, porque onde há sujeira, há espíritos imundos. O nome dele é Beelzebul, o Deus das moscas, o Deus da imundícia, espíritos imundos. Aonde há sujeira espiritual. Agora deixa eu me dizer uma coisa, para finalizar. O diabo faz parecer a imundícia espiritual como algo inocente, não dá nada a ver, que isso não tem problema, isso não é coisa grave. Os fariseus, eles achavam grave você não pegar 10 raminhos e não dar um raminho na igreja. O Senhor falou: ei, e a misericórdia? Estava passando batido. A misericórdia. Então muitas vezes nós engolimos, né, um camelo e ficamos com coisinhas pequenas aí coando o mosquito. Quantas vezes estamos tratando com o nosso evangelho de coisas de uma maneira tão superficial, a ferida da alma, que as pessoas não estão vendo a seriedade. A qualquer momento a trombeta vai tocar. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não importa se é pastor, se é presbítero, não importa. Cargo não salva, título não salva, dons não salvam. Não é verdade, amados? Vestes brancas. Se eu estou atento às vestes brancas, Kátia, Deus vai me curar? Vai. Deus vai me prosperar? Vai. No tempo e no modo isso vai acontecer. Mas eu não estou ali por causa de cura nem de prosperidade. Eu estou ali porque só o Senhor pode. Irmão, um evangelho como esse, ele é altamente doloroso. Pensa naquela jovenzinha que está lá com a Cida aqui, ó, pela primeira vez lá. Ou para a Bibi que está aqui, ou para esse menino aqui, ó. Irmão, esse evangelho é altamente desagradável à carne. Ele é altamente irritante à carne, repelente. Ele é altamente desagradável à carne. Você permanecer diante dessa palavra dia após dia, mês após mês, levando sarrafo na carne e dizendo: é verdade, estou errado, é verdade. Irmão, é um milagre. É um milagre. Porque o evangelho genuíno, ele está sempre nos confrontando. É como um espelho que mostra sujeira e nós não queremos ver. Ele mostra. Portanto, o evangelho genuíno, ele não é popular. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não se escandaliza dessa palavra. Irmão, a palavra que não promove escândalo, ela não é o evangelho. A palavra que leva, tem gente que prega e todo mundo aplaude. Irmão, se todo mundo aplaude sua pregação, você pode ter certeza que você não está pregando o evangelho. Porque o evangelho não é para ser aplaudido, é para a gente chorar e se arrepender. A igreja primitiva, eles choravam e se arrependiam, eles aplaudem. Se todo mundo está elogiando a tua mensagem, irmão, toma cuidado. Porque a mensagem genuína não é para ser elogiada, não, é para ficar pensativo. Porque ela pega todos nós, ninguém escapa, nem eu, nem você, nenhum de nós aqui. Nós estudamos na casa da Vanessa lá com a missionária Márcia, que nenhum de nós é 100%. O máximo que você pode chegar é 99%, mas 100% nenhum chegou. Então todos nós temos áreas de confissão, de arrependimento. Se você não tem áreas de confissão e arrependimento, você não é cristão, você não tem o Espírito Santo. Se você está fazendo tudo certinho, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa maravilhosa, se você é um crente exemplar, você é um fariseu. Porque todo cristão salvo está lutando contra a sua carne, está confessando o pecado, se humilhando e tem áreas para se arrepender. Enquanto ele faz isto, Deus acrescenta aquilo. Igreja é para treinar as pessoas a saírem da carne e andar no Espírito todos os dias. Essa é a função da igreja. Quando eu falei igreja, é a junção de duas palavras gregas, né, Rosa? Ek e kalel. O ek é o seguinte, a palavra ek significa separado. O que é ek? Você tem 100 reais, você pega 10 reais, coloca no bolso e fala: isso aqui eu estou indo na igreja, eu vou consagrar ao Senhor. Entendeu como que é? Ek significa separado. E kalel significa chamado. Chamado para ser separado para uso exclusivo do Senhor. Agora, eu chego aqui, ó, vaso na mão do Senhor. Daqui a pouco o MMA, vai, tira o sangue dele, para dar uma voadora, aleluia, aí quebrou. Irmão, como que um vaso de Deus pode ser vaso da ira, vaso da pornografia, vaso do futebol, vaso da fofoca, vaso da sensualidade? Como que eu sujo, limpo, sujo? O Senhor disse em 2 Timóteo 2,22, se alguém se limpar, será vaso do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 ao 22. Vaso limpo, irmão. É aquele que
está se limpando, porque este mundo está cheio de pó. Ele disse: Pedro, você já está limpo, mas limpa os teus pés. Significa o quê? O nosso contato com o pó da terra sempre existe, irmão. Nós somos santos, mas porque nós estamos nessa terra, sempre tem pó nos nossos pés. Você está entendendo? Aonde nós vamos, pensamento: oh, me perdoa, Senhor. Sentimento: oh, Senhor, me perdoa. É ou não é, meus irmãos? Tem gente que não tem nada do que se arrepender. Irmão, quando você não tem nada do que se arrepender, você não está salvo. Porque o Espírito da profecia, o Espírito de Cristo, é o Espírito que nos leva a arrependimento e fé. Tem gente, irmão, que não está se arrependendo, mas foi para a igreja, está prosperando. E essa vai ser a cilada dele naquele dia. Porque a fé dele está sendo gastada os tubos, e tudo que ele pede, ele recebe. Tudo que ele ora, o povo recebe. Mas o povo não está limpo. Que cilada, irmãos. Que cilada. Vamos ver então, só para mim finalizar e passar para a sua vez, porque também tem uma palavra que Deus falou no coração dele. Aqui nós temos bastante palavra, bastante oração. Irmão, nosso culto é assim, é louvor, é palavra, não tem enche linguiça, não tem blá blá blá, lilili. O negócio aqui é a palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 18, né? 19. Olha do que nós temos que nos arrepender, irmãos. Olha do que eu e você precisamos estar nos limpando. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. A prostituição é algo esporádico, né? Vê uma revista pornográfica, toca no corpo de uma pessoa fora do casamento, aqui e ali, o sexo fora do casamento, um olhar libidinoso. Isso aí é o primeiro nível, que um abismo chama outro abismo, a prostituição. Da prostituição, que são atos isolados, vem a impureza, que é uma coisa, um abismo no outro abismo. Da prostituição, que são atos sexuais aqui e ali, vem a impureza, que é ficar pensando, sonhando, meditando, planejando, olhando e andando naquela atmosfera de pornografia. Aqui já é o segundo nível, a impureza. E a lascívia, quando perde a vergonha na cara e posta uma foto de biquíni caindo tudo para fora: o senhor é meu pastor, não me faltará na internet. Aí já é lascívia. A pessoa já não tem mais vergonha. Não é o que é bonito para se mostrar. Aí, para não dizer que está pelado, tem uma tirinha na bunda aqui, ó. Ai, olha, não está pelada, tem uma tirinha lá. Olha, agora não está pelada. Essa tirinha prova que ela não está pelada. O seio está tudo caindo, não, mas tem uma tirinha aqui, ó. Tem uma tirinha, irmão. Não tá pelado. Aos olhos de Deus, isso é nudez, irmão. A Bíblia diz: guarda tuas vestes para que não apareça a sua nudez. Se a nudez aparece, as vestes são insignificantes. Uma veste que não esconde a nudez é nudez. Se o vestido não esconde a nudez, se a calça não esconde a nudez, se a blusa não esconde a nudez, você está pelado diante de Deus. Você está em lascívia. Porque a lascívia, ela desperta. O que é devassidão? Devassidão é despertar desejo sexual no outro que não pode ser cumprido. A Bíblia diz que os devassos, a Bíblia diz assim, Márcia: Deus castigará especialmente os devassos. Há um castigo especial, VIP, ultra, mega, para aquele que anda despertando desejo sexual no outro. Então, o pecado está em quem olha. Não, se você tiver com uma roupa que chama a atenção e ele olhar, você provocou. E se você provocou, a culpa é sua. Você vai responder para aquela alma. Porque um homem espiritual, ele se preocupa com a alma do outro, não é assim, irmão? A irmãzinha, aqui na praia, todo mundo está pelado. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. Mas aqui todo mundo, o homem, todo mundo aqui é sem camisa e de sunga. Todo mundo, mas você é filho de Deus. Esconda a sua nudez, põe uma camisa preta para entrar na água e não aparecer tua barriga, não aparecer teu corpo. Porque se alguma mulher olhar, ou algum homossexual olhar e desejar o seu corpo, você é devasso, você tem um castigo da parte de Deus. Pastor, você é muito salgado, você é muito radical. Eu sou o basiquinho, irmão, você nem sabe o que é radical. Estou pregando aqui água com açúcar aqui. Porque quando nós usamos o nosso corpo como instrumento de vaidade, o Espírito começa a se retirar de nós. Porque Deus, Ele resiste às soberbas. Sabe quando você começa a postar foto demais sua assim? O Espírito se entristece. Porque isso é vaidade, você querendo... Você não é nada, isso aqui é o corpo, é templo. Você é Espírito. Então quando você quer se aparecer, você já está na carne. Porque o homem espiritual, quem tem que aparecer é Cristo, não é ele, amém, irmãos? Vamos lá? Idolatria. Irmão, ídolos do rock, ídolos de Hollywood, ídolos do futebol, ídolos da novela. Já não é chamado ídolos? Que tem aquele pôster lá no quarto, lá de ídolos.
Irmãos, isso atrai a ira de Deus. Quando Israel se misturava com os ídolos, perdia a batalha e perdia a força. Há muitos cristãos que são idólatras. O Senhor diz assim, sabe o que é idólatra? A Bíblia diz assim, que toda a honra, toda a glória ao Senhor. O que significa toda? Sabe o que significa toda? Significa toda. Ele somente ao Senhor teu Deus adorarás. Sabe o que significa somente ao Senhor adorarás? Qualquer adoração à criatura é idolatria. Porque a adoração não pode ser para a criatura, mas sim para o Criador. Disseram, amaram mais a criatura do que o Criador. Sabe o que é adorar a criatura? Vai, isso! Você grita, você pula no culto para Deus. Mas para o homem você dá a tua energia, o teu grito, salta a veia do pescoço, você dá glória para os homens, você vibra com os homens, você se empolga, porque aquilo que mexe com o teu coração, irmãos, é um ídolo. E quantas pessoas que dão glória para homens, irmãos? Meu coração é corintiano, meu coração... Não, teu coração é de Jesus, porque se for corintiano você não sobe não. Não sobe mesmo. E se for palmeirense também, não importa que time. Porque time é competição, competição é facção, e facção não herdarão o reino dos céus. Está aqui em Gálatas 5. Deus não está em competição. Deus me ungiu para lavar os seus pés e cooperar com você. Competir um com o outro é obra de Satanás. Satanás é que coloca um competindo com o outro. Deus jamais vai me colocar competindo com você. Esse não é o Espírito do Senhor. O Espírito da misericórdia e da cooperação, ele é 100% contrário da competição. A competição é o espírito diabólico. Não quero dizer que toda competição é diabólica, porque a pessoa que está fazendo faculdade, ela está fazendo uma competição. A pessoa que tem uma empresa está competindo com outra empresa. A pessoa que está fazendo um exame de prova para entrar de admissão, ele está competindo com outro. Só que ela é uma competição do seu lugar ao sol necessária. Não é uma competição que você coloca para se promover, ganhar medalha e ser aplaudido. É bem diferente. É bem diferente. Vamos lá. Feitiçaria. A Bíblia diz que rebelião é pecado de feitiçaria. O rebelde, o teimoso, o obstinado, ele é feiticeiro. Feitiçaria não é só para você fazer um feitiço, colocar uma galinha preta lá e falar que essa pessoa vai morrer, não. Feitiçaria é você dizer assim, se você tocou no ungido do Senhor, você vai morrer. Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria gospel. Quando você não perdoa, você é um feiticeiro. Quando você deseja que alguém morra, você é um feiticeiro. A Bíblia diz que os homicidas não terão lugar no reino dos céus. Isso é feitiçaria. Porque Deus nos deu poder para edificar, não para destruir. Entende, amados? Isso é muito sério. Tem muito feiticeiro no meio do povo de Deus, profundamente vingativo. Irmãos, o espírito de Elias já foi. A Bíblia diz que os leis e os profetas já passaram. Nós não temos o espírito de Elias, não, irmãos. Nós temos o espírito de Cristo que é manso, subido de coração. Não porque Elias mandou fogo sobre os 50. Irmão, quer ser discípulo de Elias? Você não vai ser salvo, não. Discípulo de Elias não é salvo, não. O discípulo de Cristo é que é salvo. Vamos lá? Porfias. Disputas, né, irmãos? Querer ser o melhor, querer ser o tal, querer contradizer. Sempre tem uma opinião diferente. Emulações ou invejas, cobiças, ciúmes. Ira, tem gente que é inflamável, qualquer coisinha tá nervosinho, tá atacando coisa na parede, tá gritando, soltando a veia do pescoço. Aqui, ó, pelejas. A palavra pelejas aqui, se você for ver a palavra que está peleja aqui, é eritreia. E quer dizer competições de pessoas contra pessoas. Eritreia no grego. Eu contra o pastor Wilson, vamos ver quem é melhor. O pastor diz, sou eu digo, sou eu. Ele diz, sou eu. Aqui está o espírito do diabo. O espírito do diabo, quando um está competindo com o outro, ali está o diabo. Eritreia. É competição entre pessoas. Para ver quem é o melhor e o maior. Quem é o melhor e o maior? Sabemos quem é? O Senhor Jesus Cristo. Só um que é melhor e maior. Nós somos todos iguais, irmãos. Esse negócio de querer que alguém perca para que você ganhe, esse não é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, todo mundo sai ganhando. Amém, irmãos? Está aqui. Se você quiser, eu mando para você um textão desse tamanho, com 120 versículos sobre Eritreia, no Novo Testamento, competições. E os pastores não pregam isso, irmão. E aí, passa o pente fino, o que acontece, irmãos? Está lá frequentando, mas não está salvo, irmão. Porque gera um povo morno, misturado com mundanismo, e a pessoa diz que tem nada a ver, até meu pastor faz. Outro dia vi um pastor falando, hoje o culto vai ser fogo, irmão, o Vascão bateu de 5-4, no púlpito, irmão. Meu Deus, eu falei, um pastor como esse. Outro dia eu fui com o Ricardo pregar numa igreja, uns anos atrás, chegamos na sala do pastor lá, tudo ornamentado na cor do time dele. Mas é tudo, irmão, a cadeira, banco, a sala pastoral e o quadro. O que aconteceu? Desviou, se machucou, perdeu a igreja, o povo tudo se desviou. Depois daquilo, pastor Cláudio, acabou, e cabote. E nós só estamos em pé pela misericórdia de Deus. Porque se nós fizermos isso, nós também vamos cair.
Porque o diabo está prontinho, né, Shirley? O diabo, outro dia eu tive um sonho, eu falei para os irmãos, um pouco antes do coronavírus, eu tive um sonho que o diabo apareceu num sonho para mim lá, está em 2 Pedro, capítulo 2, né, que fala assim, ele falou assim, eu vou rodear e eu vou pegar muita gente. É só me dar mole, eu vou pegar, eu vou matar. E ele apareceu totalmente irado e escarnecendo. Ao mesmo tempo que ele estava irado, ele estava escarnecendo. Ele falou, mas eu vou arrebentar, eu vou pegar muita gente, mas muita gente. E eu fiquei pensativo com aquele sonho, Cida. Que pensativo. Logo depois daquilo começou a aparecer o coronavírus. Então o que nós estamos vendo é que o diabo não está brincando. Ele matar, roubar, destruir. E se tiver brecha, ele mata mesmo. Ele mata, só que nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Sabe onde é que está o sangue de Jesus? Aonde está um coração arrependido. O sangue de Jesus não é aplicado. Ah, o sangue de Jesus, eu estou no esconderijo do Altíssimo. Agora, irmão, onde todo mundo que é ímpio, irmão, postando, eu estou no esconderijo do Altíssimo. Está nada. Ah, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem nada a ver com o coração. O sangue de Jesus, 1 João 9, é aplicado somente ao coração arrependido e contrito, irmão. Pensa que o sangue de Jesus está aplicado sobre o coração impenitente, que nem o irmão falou assim, pastor, eu estou com ódio daquela pessoa, que Deus me livre. Deus não livra. Deus não livra porque ela está com ódio daquela pessoa. Irmão, que Deus me livre, pastor, mas aquela pessoa não vale nada, né? Ué, que Deus me perdoe, mas olha, merece morrer mesmo, né? Como que Deus me perdoe? Você não está arrependido, você está dizendo que aquilo é normal? Pastor, que Deus me livre, né? Mas olha que... Irmão, esse tipo de gente impenitente está pensando que vai escapar da ira de Deus. Deus não livra, Deus não perdoa quem não se arrepende. Tem um monte de gente assim, misericórdia, Deus, e está debaixo da ira de Deus, porque pede misericórdia, mas não se arrepende, irmão. Tem um monte de gente que fala, o sangue de Jesus tem poder, mas não tem nada a ver com o sangue de Jesus, irmão. O sangue de Jesus não tem nada a ver com aquela pessoa, porque ela está vivendo uma vida suja, entende? É só um jargão religioso. Aí tem lá dissensões, né? Disputas, heresias. Irmão, heresia contamina. Ó, a Bíblia diz, sai dela, povo meu. Irmão, se eu ouvir um pastor herege, ele pode ser legalzinho, bonitinho, tudo inho vai para o inferninho. Olha só, heresia, isso leva você para o inferno. Aqui está, heresia. Toda pregação que ela não é genuinamente de Deus, ela é heresia. A Bíblia diz em Tiago 3, muitos de vocês não sejam ensinadores da Bíblia, porque os maiores castigos do inferno são para o falso profeta e o falso pregador. Lá no céu tem níveis de delícia, níveis de galardão. No inferno tem níveis de tormento. Jesus disse, esse que me entregou a vocês, maior pecado tem, maior castigo terá. Então no inferno existe níveis de tormento. E o maior tormento do inferno é aqueles que desviaram desses pequeninos, que pregaram a palavra de forma torcida e errada. Isto deveria nos fazer temer e tremer e não pegar o microfone sem ter certeza que assim diz o Senhor. Quem acrescentar, olha o que nós precisamos da tua oração, Kátia. Quem acrescentar algo aqui, ó, pregue uma coisa a mais. Fale que é pecado o que Deus diz que não é pecado. Coloque jugo no povo de Deus que é livre. Vocês são livres, amém? Coloque um jugo. Irmão, não pode mais colocar camisa nessa cor aí, viu? O anjo me falou que a partir de semana só camisa branca aqui. Coloque um jugo, coloque alguma coisa que não é para você ver. A ira de Deus vem sobre. Não acrescente nada. Deus não escreveu nada a respeito da cor da camisa. Ele usa a camisa que ele quiser. Portanto, a Bíblia diz, ai daquele que acrescentar algo, será acrescentar as pragas deste livro. Tem muitos pastores que estão acrescentando. O anjo me falou e o anjo não falou coisa nenhuma. Porque esse anjo aí tem chifre. Gálatas capítulo 1, se um anjo fala ao contrário da Bíblia, tem chifre. E outro ponto agora, olha, se alguém tirar algo, não, isso não dá nada, antigamente era pecado, mas agora não é mais não, está liberado. Gente, larga de ser quadrado, nós estamos na graça, Deus é amor. Tire algo que é pecado, diga que não é pecado, diga para o povo que está liberado. A Bíblia diz, o teu nome será tirado do livro da vida. Agora, ó, veja, Miriam querida, a moderação, você não pode tirar, e você não pode acrescentar. Agora, só a oração de vocês para eu estar lúcido. Porque se eu estiver enganado, eu e você estamos contaminados com heresia. E isso leva para o inferno. Uma crença errada leva pessoas para o inferno. Escute, uma crença errada leva pessoas para o inferno. Está aqui. Não temos mais tempo. Vamos colocar em pé. Quero pedir para o pastor Wilson que Deus tem falado algo com ele também. O pastor Wilson é um homem de Deus, um santo homem de Deus, um homem ungido, e vai falar algo que Deus colocou no coração dele. Depois o pastor Riclave também. Vem cá, pastor, por gentileza. Eu vou ligar aqui.
2 Pedro